Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo Spotify, pelo YouTube, ou mais de 320 mil seguidores lá no Instagram. E hoje eu tô trazendo uma pessoa que já tem presença VIP nesse podcast aqui, um grande amigo meu, Fábio Neves, para falar da Feira Livre, a mestre, mentor e, claro, maratonista. Muito obrigado pela presença, Fábio. Um prazerzaço estar aqui, Renato, muito legal, é sempre uma honra estar aqui, você sabe que para mim você é uma referência na área, uma referência em comunicação também, então toda vez que você me chama eu sempre faço de tudo para não deixar de vir. Então hoje uma história inspiradora para você, eu tenho certeza que a história do Fábio vai te auxiliar e falar eu posso, eu consigo e eu vou dar 1% todo dia para ter essa melhora constante. Mas antes de falar dessa história incrível, quero agradecer os nossos parceiros Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Fábrica Criativa de Aulas de Natação, o aplicativo da Swimtrack, o livro Piscinas Litro a Litro e a plataforma Educar com mais de 200 cursos. Mas vamos lá, Fábio, conta aí para o nosso público do outro lado como você foi mestre de finanças, mentor, maratonista, como começou toda essa sua jornada? Muito legal, sabe que eu vim de Osasco, né, nasci em São Paulo e desde os 2 anos eu moro em Osasco. E muita gente fala que Osasco é periferia de São Paulo. Então eu costumava dizer que eu morava na periferia da periferia. Então no bairro do Helena Maria, em Osasco, estava no Inhoz Júnior, são bairros assim muito periféricos ali em Osasco. E a minha vida inteira, a minha infância inteira sempre foi ali. Então eu começo a estudar numa escola vulgo chamado de Verdão, né? Porque ela era pintada toda de verde, mas era uma escola que quando eu dizia para outros amigos que eu estudava lá, eu dizia, nossa, você estuda no Verdão, você vai armado para a escola, como que é isso e tal. A fama ela tinha um sentido de ser, né? Então assim, durante a infância, Renato, era comum as pessoas usarem drogas atrás da escola. Era normal as pessoas, os alunos, amigos de escola, levarem objetos roubados para dentro da sala de aula. Então assim, a gente cresce, eu cresci ali em meio a um ambiente muito hostilizado, digamos assim. Mas assim, eu sempre tive, meus pais, minha mãe especificamente, sempre me incentivou muito a fazer atividade física e a estudar. Ela sempre disse que o caminho para sair dali era estudar bastante e fazer a atividade física. Então eu cresci com esse drive, com essa mentalidade, apesar do meio que de certa forma não colaborava, não ajudava para desenvolver essas atividades, desde a atividade física até a educação. Então, o incentivo dos meus pais nesse sentido foi muito importante, foi fundamental. Sabe que eu me identifiquei um pouco aí, Fábio, também nasci numa região, nasci lá no Jaçanã, para quem conhece aqui em São Paulo, nasci entre 2 favelas, estudei numa escola que era ali, era ao pé do morro ali do Guarapiranga, para quem conhece, também passei por isso, né, e a gente tá onde tá hoje, né? A gente vê esse crescimento, né? Parabéns. Mas você escondeu o jogo aí. Você tem a história aí da Feira Livre que você não contou, tem essa passagem. Como a feira aí influenciou até para você virar esse mestre das finanças? Quando eu convidei o Fábio, a primeira entrevista era sobre finanças e a gente nunca fez essa entrevista. É verdade, é verdade. Então a gente vai aos poucos desmembrando as histórias, né? A gente vai mostrando capítulos que talvez a gente não tivesse falado, mas que são importantes e que pode, de repente, como você disse, ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas. Por isso a importância, talvez, da gente trazer esse tema aqui hoje. Meus pais, em 1994, eu tinha 12 anos, meu pai é mandado embora, e aí não sabia o que fazer. Meu pai sempre foi metalúrgico, e ele, na ausência de um emprego, ele compra uma banca na feira. Ele vende empório na feira. E desde então, a gente, né, eu e meu irmão, eu com 12, meu irmão com 8, a gente vai ajudá-lo na feira. Então, assim, naquela época, início do Plano Real ali, fazia sentido comprar mercadoria no Paraguai. Então, assim, era muito comum a gente ir praticamente todo final de semana para o Paraguai para poder comprar coisas para abastecer ali, né, a banca do empório que meu pai tinha. Então a rotina ali naquela época era a seguinte, saía de casa 4h30 da manhã, para 7 da manhã a banca tá montada. Quando era por volta de 8, 9 da manhã, a gente estava morrendo de fome, passava alguém para vender marmita pra gente, para poder almoçar ali às
9h30, 10 horas da manhã. Então era comum comer lasanha, feijoada, comer massa, panqueca, 10h30 da manhã, porque você acordou às 4, às 10 já estava morrendo de fome. E aí chegava em casa por volta das 3 da tarde para estudar num período à tarde, depois à noite. Foi quando eu me adequei melhor ali. E esse período da feira, Renato, ele foi importante por alguns motivos para minha história. Primeiro, por estar com meus pais ali, estar ajudando. Então, essa questão de ajuda mútua e relacional com meus pais foi importante. Segundo, que você tinha ali que atender os clientes o tempo todo. E a minha mãe, ela traz pra mim o que hoje eu identifico como reforço positivo, que é dizer que eu era muito bom em vendas. Ela assim, nossa, você é muito bom em vendas. Nossa, você efetivamente sabe vender. Não, deixa o Fábio atender porque ele atende bem. Então eu sempre tive esse lado desde os 12 anos, o que acabou me ajudando bastante. Fora o troco, precisa ser rápido ali na feira, então você acaba tomando gosto por finança, por mexer com dinheiro, e aí aos poucos eu vou olhando para a história e vou identificando que há correlação com essa formação, com esse período de base, sabe? E acho que nossa última entrevista, lá em janeiro, quando a gente terminou, pós-entrevista, eu comentei muito com você que eu admiro muito esse seu lado comunicador, essa sua forma de falar. Eu até brinquei que você parece com o Cortella, né? Você elabora, assim, textos gigantescos, sem roteiro, sem nada. Eu falei, Fábio, eu não consigo fazer isso, pelo amor de Deus. Até entrevistando a Priscila, nutricionista também, comentando de você, falando, nossa, como o Fábio consegue fazer? E eu acho que a feira te influenciou, né? Você vê como algo lá de trás vai fazer toda a sua formação e vai te influenciar na fase adulta. Então, tudo é carregado nessa história. Então, muitas vezes, eu estou estudando educação física, mas eu estudei antes outra área. Não, tudo é carregado com você, tudo agrega. Eu estudei informática. Hoje eu trabalho com inovação dentro da educação física. Então, trabalho com plataformas, com aplicativos, tudo é agregado. Mas quem mais aí te influenciou nessa vida, principalmente aí nessa parte de infância? Sabe que essa pergunta é boa? Porque eu sei que parte do teu público, ou grande parte do teu público, são professores. Então, assim, ali no Munhoz Júnior, naquela escola que as pessoas levavam artigo roubado e tal, eu tive uma professora que me influenciou demais. A Aide, ela, minha professora de português. O grande desafio ali era tirar A com ela. Na época, o sistema de notas era assim, né? Do E ao A. E todo mundo... Era uma lenda tentar tirar A com ela, porque ela corrigia o pingo no I, o pingo no J, mas ela de fato foi uma professora diferenciada, sabe, Renato? Ela era um tipo de professora que ela estava indo para a escola, via um aluno jogando futebol na rua, ela parava o carro e ameaçava ir no conselho tutelar, sabe, para poder denunciar os pais, porque a criança estava na rua. Então ela colocava a criança dentro do carro e levava para a escola. Ela era uma professora que, num período que a gente estava estudando por um pré-vestibulinho ali, na 8ª série, os professores fizeram greve, e aí ela falou, meus alunos não podem ser prejudicados. Então ela foi, furou a greve, pulou o muro da escola, para poder, junto com os alunos, terem aula pro pré-vestibulinho que a gente estava fazendo, sabe? Então ela de fato era uma professora diferenciada. Ela dizia que ela morava na rua mais bonita de Osasco, que é a rua João Del Papa, ali em Osasco. É uma rua que não tem nada demais, mas tem árvores, que tem um entroncamento, assim, um encontro entre árvores, que é muito legal. E aquilo ficou na minha cabeça, tanto que quando eu saio da casa dos meus pais, quando eu casei e fui procurar um lugar para comprar, eu quero comprar ali, porque aquilo me marcou, aquilo me marcou de tal forma que eu entendia que eu podia, aquilo se tornou um sonho, que eu precisei, que eu quis efetivamente realizar. Então, assim, como eu disse, a sua audiência ela é formada por muitos professores. Então, assim, eu queria dizer que você saiba que a sua atitude, ela tem talvez mais importância do que as suas palavras na vida dos seus alunos. E a atitude da ID, para mim, me marcou de tal maneira que eu entendi que eu podia buscar algo mais, que eu podia ir além. E isso foi muito importante na minha infância, na minha pré-adolescência, na minha adolescência também. Tanto que depois a gente se encontrava na rua, né? Então a gente se cumprimentava, a gente se falava, ela sempre elogiava aquilo que eu tinha me tornado, né? Mas eu sempre reconheci que ela teve um papel fundamental, muito importante na minha jornada, sabe? E aí a pergunta que não quer se calar, que todo mundo tá fazendo aí do outro lado. E onde está a professora Aide hoje? Você ainda tem contato? Sabe onde ela tá? Sabe que eu tava na dúvida se eu falava como eu falava. Ela faleceu semana passada. Nossa, olha aí. Então, assim, tá muito latente isso pra mim, muito forte isso pra mim. Ela faleceu semana passada. Mas eu tive contato até
pouco tempo. Então, até uma homenagem aí para a professora Aide, que Aide. mudou, influenciou a vida de muita gente. Muita Com a gente. do Fábio aí. Uma delas que com certeza sentiu orgulho do que ela construiu, né? A gente, como professor, eu já estou há mais de 20 anos, a gente vê a evolução dos nossos alunos, a gente vê que você participou dessa formação, quanto você auxiliou, seja na comunicação, na atitude, não só no que você tem que ensinar, mas você cria um cidadão, né? São várias qualidades que você vai colocando, que é um pouquinho de você que você passa para outra pessoa, né? E a gente vai construindo um pouquinho esse mundo melhor. E aí você falou desse momento de feira, esse momento da escola pública, toda essa base que às vezes tinha alguma dificuldade, alguns gaps. Como você passa aí no concurso público, uma das maiores empresas aí do Brasil, e o que te motivou para seguir nesse caminho? Sabe que seguindo um pouco... Antes de responder a pergunta, seguindo um pouco essa questão da trajetória, eu entendia que eu tinha que fazer uma faculdade. Entendia que eu tinha que fazer faculdade. E para mim, era um sonho muito distante, porque naquela realidade... Hoje tá muito fácil. Hoje você tem ProUni. Não tá muito fácil, mas tá mais fácil, né? Você tem ProUni, você tem, enfim, o Enem, que ajuda bastante. E mais faculdades, né? E muito mais faculdade, preço mais acessível. Então, lá... 25 anos atrás, era muito mais complicado, era muito mais difícil. E quando eu trouxe na escola que eu queria fazer faculdade, as pessoas riam, assim, era um sonho muito distante, sabe, Renato? E perguntavam, pra que fazer faculdade? Imagina, que bobagem e tal. E a Aide foi uma professora que sempre me incentivou bastante nesse sentido. E aí, assim, eu tento fazer um cursinho, na época eu tinha um cursinho da Poli, não sei se você já ouviu falar. O cursinho da Poli super famoso aqui em São Paulo, né? Então você precisa fazer um vestibulinho para poder passar nele. Eu passei nele, faço um ano de Poli, tento universidade pública, não consigo. Então assim, falei, vou continuar estudando porque eu quero, porque eu preciso, porque não tenho condição de pagar. E aí eu tento mais um ano e não consigo. E aí aquela frustração, e agora, né? Eu quero... Será que as pessoas que riram de mim lá atrás estavam certas? Será que é um sonho impossível, efetivamente? Então, assim, naquele momento eu entendi que uma porta se fechava, podia tentar abrir outras. E aí eu começo a trabalhar como operador de telemarketing. Aí vão perguntar assim, qual a sua experiência? Na feira, né? E aí, ok, então vem pra cá. Eu vou trabalhar como operador de telemarketing na área de cobrança nesse período. E aí eu começo a fazer faculdade aqui na Lapa, que é coincidentemente onde a gente está gravando, na faculdade Campos Sales. E aí eu faço administração. Na época eu pagava R$390 de faculdade, mas ganhava R$420, mais ou menos, para ter um parâmetro. Então, assim, eu tinha que andar para poder vender o meu passe. Antigamente tinha passe. Eu vendia o passe para poder complementar, para pagar livro, para pagar lanche na faculdade. Então, assim, foi muito difícil, muito árduo esse começo. E aí eu faço administração de empresas. E durante o curso de administração, teve um professor... Olha aí, professores, novamente, a influência de vocês. Teve um professor que falou assim, olha, para quem quer subir na vida de forma sustentável, de forma... há uma carreira promissora, uma possibilidade de carreira promissora, presta isso daqui. Aí ele mostra que tinha aberto o concurso no Banco do Brasil. Nessa época... eu começo a trabalhar no Banco Zogby, e aí eu presto, não tinha muita perspectiva no Banco Zogby na época, e aí eu presto o concurso no Banco do Brasil. Vou estudar, sigo as orientações ali do professor Figueiredo de Economia, e enfim, passei no concurso, mas assim, numa distância muito longa. Nesse interim, eu tô trabalhando no Banco Zogby, vem o Bradesco, compra o Banco Zogby, eu mudo de cargo, mudo de salário, enfim, eu começo a desenvolver, começo a crescer, e aí 2 anos depois, o meu pai me liga, eu tava trabalhando, meu pai me liga e fala assim, te ligaram do Banco do Brasil. Eu falei assim, mas eu não tenho conta no Banco do Brasil. Aí ele fala assim, pô, mas assim, te ligaram, disseram que é urgente, então não deixa de ligar. Mas não tem conta, o que eu vou fazer lá? Não lembrava que eu tinha passado no concurso 2 anos antes. Por quê? Porque aconteceu tanta coisa nesse interim, e aí meu pai falou, não deixa de ligar. E aí eu ligo pro banco, aí eles avisam que eu tinha passado no concurso. Então, assim, graças à influência do meu professor, de novo, a influência do professor Figueiredo, no caso, ele fala sobre quão promissor seria prestar um concurso e passar numa carreira ali dentro do Banco do Brasil, e aí isso me influencia e enfim, eu costumo dizer que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque quando eu presto,
eu estava no Banco Zogby e tinha uma realidade. Quando eu passei no concurso, eu estava em outra realidade. Então, assim, eu tinha subido, eu exerci um cargo de liderança. E aí eu vou ouvir um monte de conselhos. E aí uma gerente da época vira pra mim e fala assim: Fábio, aqui os diretores do Bradesco, eles te conhecem pelo nome. Assim, quando você acha que vai ser conhecido pelo nome por um diretor do Banco do Brasil? Quando você acha que vai ter a mesma evidência que você tem aqui? E aí, Renato, na época eu tinha um desejo muito forte de fazer um mestrado. E eu falei assim, cara, dentre todas as ponderações que eu fiz, eu falei assim, se eu for pro Banco do Brasil, a tendência de eu conseguir fazer um mestrado vai ser maior. Eu falei assim, então eu vou. E aí eu abdico de abdico de 1/3, né, do salário ali, né, tem uma redução salarial, mas peço, né, para que me mandem embora, peço demissão, e aí eu vou pro Banco do Brasil. Começo no Banco do Brasil. É muito louco, assim, porque a primeira evidência é a seguinte: eu tô ali com um gerente geral que me diz assim, ó, você vai atender uma classe mais baixa, né, assim, economicamente falando. Eu falo assim, C e D? Ele, não, é D e E. Então, assim, eu tava ali numa frente de atendimento, e aí eu vi a pessoa falando assim, porque meu nome tá no Ceasa. Eu assim, não é Ceasa, é Serasa, né? Então, assim, ali, por algumas vezes eu me perguntei, falei assim, será que eu fiz a coisa certa? Eu trabalhava com, né, eu respondia para os diretores, né, do Bradesco. Será que eu fiz a coisa certa de ter mudado? Mas aí com 10 meses eu sou promovido, vou trabalhar com pessoa jurídica, me apaixono pelo segmento de pessoa jurídica, e aí um tempo depois eu assumo um cargo de gerência dentro do banco. Eu fiz uma reunião outro dia com o David Neeleman, que é o fundador da Azul. E naquele momento eu falei assim, eu fiz a coisa certa. Porque quando no Bradesco eu estaria falando com um dos maiores nomes da aviação do país. E aqui, graças ao banco, né? Graças ao encarreiramento que acabou seguindo, eu estou na frente de um dos homens mais poderosos do país. Enfim. Então quando a gente vê as conquistas, a gente não vê os tombos que as pessoas tiveram lá atrás, né? Vender passe, eu vendia os tickets de alimentação na época. Fui trabalhar com 15 anos ali na Sabesp para poder pagar o técnico de informática, começar a trabalhar, depois na educação física. Então a gente tem todos esses percalços aí que nunca ninguém vê, né? Essa batalha diária que é muito bacana sua, né? E mais uma vez o papel do professor. Quanto ele é importante aí na tomada de decisão, de influência e até de um ídolo pra gente. Eu fui pra natação graças ao Fábio Parpinelli, já falei em outras entrevistas, o Fábio tenho contato até hoje, tá lá no Sesc Consolação, trabalhei com ele no começo desse ano, foi um privilégio, e é a pessoa que me influenciou, fui aprender natação com 15 anos, tardiamente para quem é professor, mas ele me influenciou muito. Saí da área de informática e vou para a área de natação graças ao Fábio, com essa influência ali. E eu brinco que era um professor que eu nadei com ele acho que uns 2 anos. Ele nunca repetiu um treino. E aquilo me cativou. Como o cara não consegue repetir um treino? E aí vem a natação criativa, vem o surgimento dessa ideia. Graças ao Fábio, que eu era um aluno e hoje viro um professor. Mas a gente falou de toda essa sua história aí de formação profissional. Ô Renato, só uma coisa, sobre formação, tem um detalhe muito importante que você está falando, você falou do tardio, eu lembrei. Eu falo que eu saio do Bradesco ali, dentre outras coisas, mas o principal motivo é porque eu queria fazer um mestrado. E quando eu entrei no Banco do Brasil, lá em 2008, eu ingresso no mestrado, eu começo a fazer um mestrado no Mackenzie. E é muito legal, muito bacana, tinham 13 alunos, só fera, e eu menininho lá, a professora dizia, meu, parece o Bebeto, né, quando começou no Vasco, pequenininho, magrinho e tal. Mas tem muito potencial, vejo que você tem possibilidade aí de desenvolver. E aí você toca num assunto que me remeteu a essa história, e eu acho que é importante comentar, porque você fala assim, as pessoas às vezes não veem os percalços que a gente tem. Eu fiz um semestre, pagava uma bala ali, o meu salário inteiro ia pro mestrado, né? E eu sentia dificuldade de absorver o conteúdo. E nesse momento eu falo assim, cara, será que faz sentido eu continuar? E naquele momento eu desisti do mestrado. Não desisti do mestrado, mas desisti do curso naquele momento. E aí eu falo assim,
será que eu fiz errado de ter saído, então, lá do Bradesco, uma vez que eu não estou fazendo mestrado, mas fui crescendo e desenvolvendo dentro do Banco do Brasil, mas sempre com esse desejo de fazer o mestrado. Sempre quis fazer o mestrado. E aí, numa outra realidade, lá em 2019, eu falo assim, abre bolsa no banco para poder pagar mestrado, você tem que concorrer ali internamente, mas você precisa estar inscrito. Eu me inscrevo no mestrado, vou atrás, fiz a inscrição na FIPECAF, um mestrado dentro da área que eu queria, mestrado em finanças e controladoria, e aí eu faço a inscrição, concorro no banco e não passo no concurso do banco interno ali para poder receber a bolsa. E aí eu paro e penso, falo assim, é o meu sonho, eu preciso fazer, eu quero fazer. E aí eu toco o barco com todas as dificuldades possíveis e inimagináveis e eu concluo o mestrado em 2021. Então assim, eu começo o banco lá em 2008 para fazer o mestrado. E aí deu errado, começo o mestrado, dá errado, eu começo a fazer, começo a seguir, investir na carreira, e aí, sei lá, mais de 10 anos, 12 anos depois, eu acabei voltando e concluindo o mestrado. Então, te falar dessa curiosidade aí. E aí a gente vê como a vida é uma montanha-russa. É uma né? montanha-russa. A gente tem baixos, momentos altos, e tem essa dificuldade. Eu passei por isso na pós-graduação. Eu comecei a pesquisar várias pós na área da educação física, em média era 4, 5 mil reais uma pós, só que eu queria muito trabalhar na parte administrativa. E eu via que as pessoas não se especializavam nessa área, ou tinham poucos especialistas na área do educação. Então é difícil você falar, aquele é especialista em educação física e especialista em gestão. E aí eu tenho 2 mentores, também cursos, professores assim que me influenciaram, o Almeres e o Guilherme Moscardi, que aí eles falam, você quer estudar administração, quer aprender administração, vai para a GV. E aí eu vou pesquisar uma pós na GV, 18 mil reais, lembro até hoje. Então eu faria 3, 4 pós-graduação na minha área para fazer uma na GV. E eu não tinha condição nenhuma. Na época ali ganhava 2 mil reais ali, não tinha condição nenhuma. E aí a minha esposa falava, não, pede pro seu pai, pede pro seu pai. Eu falei, não, nunca pedi nada pro meu pai. Minha primeira moto eu comprei com 15 anos. O técnico da escola eu pagava. Meu pai nunca teve condição financeira. Eu lembro que às vezes pequeno eu tinha desejo de um doce ou alguma coisa, eu não pedia pro meu pai porque eu sabia que meu pai não tinha condição, eu sabia que ele ia falar não e era difícil para ele falar não. Então eu já não pedia para ele, então eu já tenho desde pequeno esse de não pedir. E a Kátia, não, hoje seu pai tem condição, hoje seu pai tem condição, hoje seu pai tem condição, aí eu deixo o orgulho de lado, vou conversar com meu pai, falo da importância do curso, o quanto eu queria, e aí ele paga o curso para mim, paga 50%, eu pago outros 50%, e quando acaba o curso eu continuo pagando os outros 50% para ele. Então, brinco que o curso de 2 anos viraram 4 anos, mas se não fosse a ajuda do meu pai, eu não teria me formado na GV, e é uma formação que mudou a minha carreira, né? E até hoje o meu currículo é forte, graças à GV que eu trago isso, mas foi a dificuldade. E aquele sonho, e como a gente consegue realizar esse sonho, né? Mas a gente falou aí da sua formação, falou aí dos seus sonhos, mas e o esporte? Como entra o esporte na sua vida? A gente tem uma entrevista inteira sobre isso. É verdade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque a audiência é rotativa. Tem gente que não assistiu, então resumir um pouquinho para quem quiser mais detalhe, correr na entrevista anterior. Legal. Sabe que o Rubem Alves, ele fala que, também professor, né? Ele comenta que um aluno que o admirava muito vira para ele e fala assim, professor, o que você fez para chegar onde chegou? E ele comenta que estava certo de que o professor, de que o aluno admirava tanto ele, que queria meio que o caminho das pedras ali, para poder repetir, para poder fazer igual. E ele fala isso, ele fala assim, eu só cheguei onde cheguei porque tudo deu errado na minha vida. Ele falou assim, as coisas foram dando erradas de tal maneira que ele tentou tocar e não tocava bem, ou não tocava bem o suficiente para viver disso. Tentou ser pastor, foi expulso da igreja. Então, assim, as coisas vão acontecendo de tal maneira, vai ser professor, depois começa a escrever, enfim, e se torna uma grande referência literária pra gente hoje. E isso faz muito eco quando eu olho para trás, assim, de ver tanta coisa que você tenta, investe, e as coisas às vezes não vão acontecendo do jeito que você espera, e acaba que acontecem de outras formas, de outras maneiras, mas não deixam de acontecer. Talvez melhor do que aquilo que você planejou. Minha mãe, ela sempre me incentivou muito a atividade física e a educação. Sempre. Então, assim, nunca deixei de estudar, sempre priorizei o estudo e sempre tentei fazer atividade física.
E aí era uma tentativa. Então eu fui jogar futebol. E aí por 2 vezes eu quebrei o braço jogando futebol. Não sei se eu já tinha te contado isso. Te contei? Então assim, eu tô jogando futebol, caio. Eu costumo dizer que eu era tão bom de bola. Tão bom de bola. Que acabava caindo, mas não sabia cair direito. E aí tive uma fratura exposta. Depois tava lá jogando futebol. Depois que eu recuperei jogando futebol de novo, tem uma nova fratura exposta. E aí o osso colou errado, tiveram que quebrar o osso para poder colocar no lugar. Então ao todo foram 3 vezes que meu braço foi quebrado. Eu falei, vou mudar de esporte. Aí fui fazer vôlei. E aí tô no vôlei, e aí disputando o campeonato. Não jogava bem, mas jogava, brincava. E aí num campeonato eu quebro um dedo jogando vôlei. Então assim, falei assim, cara, não dá. Eu tentava fazer academia, tentava e parava. Fazer academia talvez tenha menos perigo, mas assim, sempre achei um tédio a academia. Nunca gostei de fazer. E ia porque era importante, mas aí eu ia e me matriculava, vou fazer aqui inscrição num plano anual, porque aí eu não desisto. Desistia. Sabe, assim, começava e parava. Eu ia na academia com o sentimento de que as pessoas estavam me julgando, de que as pessoas estavam ali para poder esculpir o próprio corpo, e eu não, com sobrepeso. Então, assim, tinha muita vergonha, sabe? E aí não gostava. Mas numa das vezes que eu tava indo fazer, que eu fiz inscrição numa academia, me pediram um atestado médico. E aí eu falei assim, cara, eu não preciso de atestado médico, eu só quero fazer academia por conta da saúde. E aí falaram assim, não, mas você precisa, é norma da academia. Eu vou pra um cardiologista, próximo do meu trabalho. Eu falei, vim aqui, não tem problema nenhum, só por conta do atestado mesmo. Ele disse, então, eu preciso te passar alguns exames. Eu falei assim, não, você não tá entendendo. Eu tô bem de saúde, tá tudo certo. Eu só preciso mesmo do bendito do atestado, porque senão eles não me aceitam na academia. Eu falei assim, então, mas eu não posso te dar o atestado, Dr. Carlos, cardiologista, que atende no Alphaville. Eu disse, não posso te dar o atestado sem que você passe e faça alguns exames. Aí eu, a contragosto, faço os exames. Quando eu levo o resultado pra ele, ele fala pra mim assim, cara, o seu colesterol tá na estratosfera. Ele falou, se você não cuidar, o colesterol vai te matar muito cedo. Ele falou assim, ou você muda radicalmente o seu estilo de vida, ou você vai ter uma vida precoce, vai ter uma vida curta. Ele falou, você precisa mudar. E a partir daí aquilo veio como um baque pra mim. Eu preciso mudar. Assim, efetivamente, eu preciso investir nisso. Isso não pode ser um hobby, não pode ser de brincadeirinha, tem que ser de verdade. E aí eu começo a fazer caminhada, e eu começo a evoluir na corrida de forma muito gradativa. Faço uma primeira corrida de 8 quilômetros, e aí o meu primo, que é educador físico, ele me convida para essa corrida. Eu falo assim, eu vou, se eu não terminar correndo, eu termino caminhando, tá tudo bem. Faço esses 8 quilômetros, termino precisando de um balão de oxigênio. Então eu vi todo mundo pleno ali, todo mundo feliz, e eu morrendo. E eu olho pra mim ali com 30 e poucos anos e falo assim, cara, não dá. Tem alguma coisa de errada comigo. Eu falei assim, eu preciso fazer algo diferente. E aí, como um bom bancário, eu lido bem com metas. E aí, diante disso, eu falei assim, eu preciso de uma meta. Isso foi em 2017. Foi em abril de 2017. Eu falei, preciso de uma meta, São Silvestre. E aí eu falei assim, vou fazer São Silvestre em dezembro desse ano. E aí eu começo a fazer, começo a intensificar a academia, começo a fazer aula de corrida, começo a me inscrever em corridas menores, 5 quilômetros, dali a pouco 7 quilômetros, dali a pouco 10 quilômetros, São Silvestre são 15, até efetivamente chegar em dezembro e correr a São Silvestre naquele ano, em 2017. Termino ali, em 2017, falo assim, preciso de uma nova meta, senão eu vou sucumbir, senão eu vou perder tudo que eu fiz até aqui. Assim, ano que vem, eu vou estar aqui e vou fazer uma São Silvestre melhor. Então, lá em 2018, eu fui treinando, fiz uma São Silvestre melhor. Termino 2018 e falo assim, preciso de uma nova meta. E aí eu falo assim, qual é a nova meta? Vou fazer uma meia maratona, que são 21. Aí em julho de 2019, eu faço minha primeira maratona SP City, em 2019. Faço a minha primeira meia maratona, 21 quilômetros. Termino e falo assim, terminei morrendo, terminei rastejando. Termino e falo assim, preciso de uma nova meta. Eu falo assim, vou fazer uma meia maratona melhor. Nessa época veio a pandemia na sequência, fiz em 2021 no Rio de Janeiro, quando voltaram as corridas. Fui pro Rio fazer a minha primeira meia maratona fora de São Paulo. Termino feliz, mas entendendo que eu precisava de uma nova meta. E aí a nova meta foi a maratona.
E aí o detalhe é que eu achei que eu poderia fazer, mas era um sonho muito distante. Começo a treinar. A minha treinadora, né, que é a Karen Valésio, ela vira pra mim e fala assim, você tá pronto. Você consegue fazer. A gente precisa treinar bastante, não vai ser fácil, mas o ciclo de uma maratona, ele leva de 4 a 6 meses. A gente entra no ciclo e você consegue fazer. E aí eu fiz a minha primeira maratona, que é a Maratona Internacional de São Paulo, em 2022. E aí você precisa de uma nova meta. E essa meta é levar o que você fez no seu corpo para outras pessoas, né? Que é influenciar outras pessoas a ter esses mesmos resultados que vocês. Que você. E lá atrás, quando você começa essa academia e você não consegue concluir, que às vezes a gente se acha, não é normal, né? Eu não consigo, a gente começa a se cobrar, 70% das pessoas que iniciam a academia, elas desistem antes dos 3 meses. É isso. Então isso é uma coisa comum, mas isso dói pra gente, falar, eu não sou capaz, todo mundo tá lá e eu não sou capaz. Mas hoje você vê que foram etapas, né? Então faz parte, umas derrotas, outras vitórias, e os grandes, como você teve com um grande ali, homem da aviador, os grandes nomes aí do empreendedorismo, do mercado, eles falam muito. A gente mais perde do que ganha. Então, eu mais erro, eu mais consigo fazer falir várias empresas antes de construir uma empresa sólida. Então, hoje a natação criativa está aqui, mas vários outros pequenos projetos que eu fiz lá atrás não deu certo. Então, não é o primeiro projeto, né, o primeiro investimento seu que vai dar certo, mas essa insistência, né? E aí, como que surge a ideia de você criar essa mentoria que aí dá esse boom e tá nas redes sociais? Então, quando eu começo a fazer atividade física e eu coloco aquilo como prioridade efetivamente para mim, isso insere no meu dia a dia, eu começo a entender os benefícios da atividade física. E a partir daí eu falo assim, poxa, por que as pessoas não fazem? E aí eu já estudando, gostando sempre de estudar, eu começo a entender, como você acabou de dizer, que não era eu que não conseguia, muita gente tenta e não consegue. Então, quando você pensa, por exemplo, numa pessoa que é alcoólatra e tenta vencer o alcoolismo, ela precisa de ajuda. Então, assim, muitas vezes ela quer vencer o alcoolismo, mas não consegue. Tem gente que não vê problema na forma que bebe. Esse é muito difícil ajudar. Mas quem bebe ou usa drogas e quer mudar, muitas vezes não consegue fazer isso sozinho. E eu entendi que o sedentarismo mata. Então, quando eu tenho noção, quando eu tenho contato com esse estudo, aproximadamente 300 mil pessoas morrem todos os anos no país vítimas de doenças que podiam ser evitadas, vítimas do sedentarismo. 5 milhões de pessoas morrem por ano no mundo vítimas do sedentarismo. Eu falo assim, cara, não é possível. Não é possível que eu não possa fazer nada. E aí eu comecei a perceber que na minha rede pessoal, nas minhas redes sociais pessoal, eu estava influenciando algumas pessoas. Alguns amigos estavam dizendo, assim, comecei a treinar graças a você. Tô usando, porque eu já usava o hashtag 1% todo dia. Entendi isso como um mantra para mim. E aí eu falei assim, preciso crescer isso. E aí eu crio uma página, a princípio no Instagram, no YouTube também, mas compartilhando não só a minha experiência, compartilhando a experiência de quem gostaria de lutar pela mesma causa. Então, assim, para todos aqueles que querem, que entendem que o sedentarismo é um problema e querem ajudar a combater o sedentarismo, essa página começa a angariar essas pessoas. Então, a gente começa a crescer bastante e de forma muito substancial, de forma orgânica também. Então, aos poucos, as pessoas começam a compartilhar os seus treinos ali. Então, não sou eu compartilhando treino e conteúdo. São diversas pessoas compartilhando treino e conteúdo. Então, eu tenho educadores físicos, eu tenho nutricionista, a Priscila, por exemplo. Tenho, enfim, médicos que compartilham das suas experiências ou conteúdos ali. Enfim, mas o principal são as pessoas que são esses atletas anônimos, assim como eu, que compartilham do seu dia a dia e aquilo vai incentivando outras pessoas. Ou outras pessoas que se sentem incentivadas por esse compartilhar diário. Então essa troca, ela tem elevado cada vez mais a página, esse movimento. E aí a partir daí surge a necessidade. A gente entendeu que a gente poderia ajudar um pouco mais. Aí a gente cria um programa de mentoria, eu e a Priscila, para que a gente possa ali ajudar pessoas de forma mais próxima, a gente se aproxima para poder acompanhar a pessoa, a gente se aproxima para poder trazer conteúdo e vislumbrar ali o detalhe e o dia a dia da pessoa. O princípio é de que, né, aquele mantra que também existe, de que se você for sozinho, você pode até ir mais rápido, mas se você for com alguém, se você for junto, se você for, como eu costumo dizer, num cardume,
você tende a ir mais longe. E aí tem os estudos que demonstram, né? Então, 10 pessoas que postam nas redes sociais e mostram a sua atividade física, ela impacta 3 pessoas que começam também a realizar essa atividade física impactada só de estar vendo aquilo, de sentir essa necessidade. E além disso, quem pratica, quem posta, começa a praticar o dobro do que ele estava praticando antes. Então é quase um círculo ali, né? Então quem está postando pratica mais, quem está assistindo quer praticar, e você começa a salvar essas vidas, esses 5 milhões segundo a OMS, É isso aí. e você começa a impactar as pessoas que às vezes essas 47% da população brasileira que é sedentária, que está em casa, mas às vezes precisa de um apoio, que é esse projeto. Porque, como a gente falou antes, não é fácil começar. A grande maioria desiste. Mas na hora que você está numa comunidade, tá um auxiliando o outro, o dia que você está com preguiça, outro posta, você fala, nossa, eu vou também. Você vê todo mundo ali no mesmo engajamento, no mesmo propósito. Então esse projeto é magnífico, e por isso que a Natação Criativa apoia aí, ó, há anos aí esse projeto. E a gente quer trazer mais pessoas. E até como essas pessoas chegam até você, então, Fábio, eu queria que você falasse a sua rede social, o projeto, como as pessoas se inscrevem, se vai abrir turma, se a turma está aberta, como que funciona? Em breve a gente vai abrir turma, legal você perguntar. E ali dentro da página do Instagram, que é nosso principal meio de comunicação, é hashtag 1% todo dia. Tudo por extenso, H-A-S-H. Então escreve a palavra hashtag 1% todo dia. A gente tá lá, manda um direct e aí pode se comunicar com a gente. Então, Fábio, parabéns aí pela sua história. Muito obrigado por compartilhar com o pessoal aí de casa. Tenho certeza que você também ou passa, ou já passou por isso, já foi no médico, ou desistiu da academia, ou teve aquela dificuldade financeira, mas superou esses obstáculos. Alguma coisa te tocou. Isso eu tenho certeza e espero que isso te motive a você ter mais resultados aí na sua vida. Fábio, muito obrigado pela sua presença. Tamo junto, Renato. Então, queria agradecer quem está aí do outro lado, siga o canal, ativa a notificação. Um clique seu é muito importante, e agradecer aos parceiros, a Sobrasa, a Fábrica Criativas de Aula de Natação, o aplicativo da Swimtrack, o livro Piscinas Litro a Litro e a plataforma Educar. Muito obrigado por vocês acreditarem no projeto, e você aí que assiste a gente, que compartilha, que se inscreve, que faz esse projeto crescer. Muito obrigado a todos.